Recentemente, mais uma temporada de Invincible lançou pra gente assistir. E como todo bom desenho, é claro que ele ia retratar diversas coisas da nossa sociedade e coisas da vida real. E analisando todos os episódios da primeira temporada e alguns episódios que já lançaram da segunda, não dá pra ignorar o fato de que quem dá uma grande identidade pra esse desenho com a sua presença marcante é o vilão desse desenho. O Omni-Man, que é o vilão e pai do protagonista desse desenho, é um personagem que as pessoas gostam muito e, no geral, elas enxergam muita profundidade nele. Em diversas obras tem vários vilões que a gente gosta e até compreende as motivações desse vilão para ele fazer o que faz. Alguns vilões, por exemplo, foram maltratados pela sociedade e se tornaram fruto do que a sociedade entregou para eles, que é o ódio. Como o próprio Coringa, por exemplo, a gente entende que ele é dessa forma porque a sociedade não colaborou com ele. Mas diferente dos vilões tradicionais, o Omni-Man não é maltratado pela sociedade. Muito pelo contrário, ele é praticamente imortal e em vários momentos ele é aclamado no desenho pela sociedade. Só depois que ele começa a ser odiado. E por que a gente que tá assistindo enxerga tanta profundidade nesse vilão e considera ele tão especial assim? Por qual razão o Omni-Man é um vilão tão especial e as pessoas enxergam tanta profundidade e presença nele se ele é praticamente imortal e a gente não tem esse lado de humanidade nele? E foi nesse pensamento que eu tive uma grande surpresa. Bom, na verdade, o que torna esse personagem especial é a humanidade dele. Esse personagem tem muita humanidade e a gente consegue se identificar com vários conceitos dele. Apesar desse personagem ser praticamente imortal, igual ao Superman, por exemplo, ele traz pra gente um conceito da vida real que desperta um sentimento familiar muito forte. Sentimento familiar em todos os sentidos. Vocês vão entender. Um sentimento familiar que talvez seja ruim, mas vocês vão entender. Você tá no canal Por Trás da Fechadura, se você não me conhece ainda, eu sou o Phantom e bem-vindos ao meu canal. Se você puder ir deixando o like nesse vídeo, eu agradeço bastante porque ajuda muito esse canal a continuar. Se você não gostar do vídeo, no final dele é só você tirar o like que tá tudo certo. Vem comigo hoje analisar o personagem Omni-Man e por que ele é tão especial e tão marcante. Tá, vamos lá. Para começar essa análise, eu tenho uma pergunta para você. Como é a sua relação com seu pai? É uma pergunta difícil de responder para a maioria das pessoas, porque a maioria delas tem uma relação complicada com o próprio pai. Isso é uma infeliz realidade do brasileiro e talvez até do mundo. Todos nós temos algum impasse com o nosso pai. Essa relação complicada de um filho ou uma filha com o seu próprio pai se deve pela nossa criação e a criação do nosso pai na sociedade. Os nossos pais foram criados em uma sociedade muito diferente da nossa, e eles replicam hábitos e pensamentos que não cabem mais na sociedade de hoje. E em contrapartida, quem é mais jovem cresceu em uma sociedade mais desenvolvida e com muito mais informação. Quem tem mais de 18 anos hoje e menos de 25 anos, que eu acredito que é a margem de idade do meu canal, faz parte da geração de transição, entre aspas. Somos a geração que está tentando mudar alguns conceitos ruins que estão empregados na sociedade. E toda essa divergência faz a gente ter uma relação conturbada com os nossos pais. Mas em uma escala maior, faz a gente ter problemas com o nosso pai. Às vezes, problemas sérios, tipo um filho odiar um pai, ou problemas leves, como um filho não concordar com as opiniões e as atitudes do pai. E graças a isso tudo, a gente tem uma relação com pendências, entre aspas, com o nosso pai. Para muitas pessoas, só de ver o próprio pai já vem um sentimento esquisito. Não necessariamente um sentimento ruim, mas um sentimento esquisito. Um sentimento de pendência, como se o nosso pai devesse algo pra gente e a gente devesse algo pro nosso pai. Talvez seja aquele sentimento de que os dois queriam muito ter uma conversa e resolver as diferenças, mas provavelmente o filho e o pai nunca vão ter. E se você tá entendendo onde eu quero chegar nesse vídeo, você já sabe exatamente do que eu vou falar. O nosso sentimento da vida real de pendência com o nosso pai da vida real é despertado quando a gente vê a situação do Omni-Man e do Invencível. É poético nesse desenho o herói ser o filho e o vilão ser o pai. É uma representação do pensamento de vários jovens da vida real. Vários têm essa imagem com o próprio pai, de que ele é o vilão da vida dele.
e que ele próprio é o herói que combate as heranças negativas da família. E quando ocorre a virada de chave nesse desenho e o Omni-Man finalmente vira o vilão, só da gente olhar pro Omni-Man chegando, ou só de olhar pra ele aparecendo brevemente na segunda temporada, já desperta na gente aquele sentimento de pendência com o nosso pai. Essa obra e esse vilão são incríveis porque eles conseguem despertar esse sentimento da vida real dentro do desenho. O Omni-Man cativou todos por causa disso, por pendências nossas do espectador na vida real que sentimos enquanto assistimos esse desenho. Um sentimento esquisito, um sentimento de falta de resolução e situação indefinida. E um sentimento no fim que expõe a nossa grande realidade social, onde várias pessoas têm esses problemas familiares. E que no fim cativam muito quando são representadas em um desenho. E é por causa disso que esse vilão é tão especial e consegue cativar tanto. Ele traz à tona pra gente um sentimento antigo, esse sentimento de pendência com a nossa família.